Boa noite a todos. Cumprimentar também a direção, também os trabalhadores do Centro Espírita Irmão Dalva. Agradecer o convite que a Rosa nos fez e possibilitou retornar a esta casa para trazer a mensagem em nome da doutrina espírita. E o convite, então, para fazermos as reflexões sobre o tema que tem por título A Lei de Amor, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, Instruções dos Espíritos. O item é amar o próximo como a si mesmo. Então, que Jesus possa nos amparar, possa nos abençoar. O evangelista João escreveu no seu texto, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que poucas vezes ou nem sempre nós pensamos ou temos esse entendimento de um Deus como um ser de amor. E também, por outro lado, nós aprendemos a dizer que Deus é amor e com isso nós passamos a refletir mecanicamente essa frase e poucas vezes ou nem nos damos o trabalho de parar e refletir no que essa frase nos diz. Mas é importante nós pensarmos que Deus é amor, como escreveu o evangelista João. E a partir daí nós poderemos verificar que nada do que existe ou do que existirá em termos de vida planetária e até em termos de vida cósmica poderá ocorrer sem essa essência chamada amor. Pois, de fato, o amor é a alma da vida. Do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver aqui no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a alimentação, não conseguiríamos viver animicamente, não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. E é tão importante amar que o evangelista, então, estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas Deus é amor. Quando pensamos em Deus, pensamos no amor. As reflexões sobre o tema do amor são importantes, visto que esse sentimento, ele resume a doutrina de Jesus, pois essas reflexões passam pelo alto amor, pelo amor ao próximo e por amar a Deus. Essa é a máxima dos ensinos do Mestre Jesus a toda a humanidade. E nós vamos encontrar, então, no livro já citado, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 8, a mensagem do Espírito Lázaro, que Allan Kardec registrou, então, com o título A Lei de Amor. E a mensagem diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda ela, visto que esse sentimento, por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e modificado, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não é esse amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando Jesus, continua a mensagem, pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, tomados por intensas emoções, calculo eu que num estado de encantamento, desceram ao circo. A maioria de nós, ainda nos dias de hoje, apresentamos dificuldades em entender o significado da mensagem do Espírito Lázaro.
Ele diz que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ou seja, aquelas pessoas que entenderam, que foram tocadas pela mensagem de Jesus, ébrios de esperança, ou seja, encantados pela mensagem de amor que Jesus de Nazaré trazia, desceram ao circo. E o circo aqui citado não tem nada a ver com um circo de divertimento, de espetáculos de mágicos, de palhaços, de malabarista, como conhecemos, mas se refere ao circo romano. E o circo romano era o espaço onde as pessoas iam para assistir às festividades, para assistir às lutas dos gladiadores, às corridas de bigas e às matanças dos cristãos, que também era vista como divertimento. E eu não consigo compreender esse estado de êxtase em que se encontravam aquelas pessoas, pois o significado de descer ao circo, o descer significava que essas pessoas adentrando na arena para serem mortas, comidas pelos leões, porque eram seguidores da religião nova, da boa nova que o filho do carpinteiro José anunciava. E essas pessoas foram tocadas de tal maneira pela mensagem de amor que Jesus trazia, que elas se recusaram a adorar os deuses romanos e se recusaram a participar dos rituais em nome do imperador. E elas acabaram detidas, foram presas e levadas ao circo para serem comidas pelos leões. E era um espetáculo de divertimento do povo. A mensagem do Espírito Lázaro, registrado por Kardec no Evangelho, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, intitulada A Lei do Amor, ela é riquíssima de instruções, de orientações, de esclarecimentos, dizendo que é possível aproveitar melhor a nossa reencarnação quando seguimos aqueles ingredientes da receita presente na Boa Nova de Jesus, baseada na lei do amor. Essas orientações registradas nesta mensagem é de um amigo de Jesus. Esse amigo de Jesus, um amigo que conviveu com Jesus, é Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, residente num lugarejo chamado de Betânia, nas proximidades de Jerusalém. Lázaro, juntamente com as suas irmãs, amava Jesus. Jesus era como um membro da família e era recebido sempre com alegria. E era um dos únicos lugares onde Jesus de Nazaré podia desfrutar de algumas horas de sossego, lá na intimidade familiar. Era como ele estivesse em casa. Lázaro era, pois, o grande e devotado amigo de Jesus. E nós vamos encontrar essas informações nos livros do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo Franco. E foi em Betânia. Enquanto o mestre de Nazaré narrava aqueles últimos acontecimentos, esclarecia sobre o futuro, e quando a noite já avançava, que se deu um notável episódio que Jesus destaca a escolha da melhor parte escolhida por Maria, conforme narra Lucas no seu Evangelho, no capítulo 10. A narrativa diz que Marta estava muito preocupada com o trabalho da casa, com os afazeres do lar, com a limpeza e a organização. E então Marta pergunta a Jesus sobre Maria, que estava prostrada a seus pés, numa verdadeira adoração, ouvindo as suas palavras. E Marta, preocupada e ocupada com os afazeres domésticos, ela fala a Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que Maria me deixe sozinha fazendo toda essa limpeza, com todo esse trabalho de organizar a casa? Diz para ela, Senhor, diz para Maria que venha me ajudar também nas tarefas. Diz o texto que o Senhor Jesus contemplou Marta diante da sua inquietação, diante da sua preocupação da limpeza da casa, e lhe respondeu:
E a resposta de Jesus de Nazaré deveria ou deverá servir de lição a todos nós que vivemos correndo, dizendo que não temos tempo, que às vezes até parece que nos falta tempo para cumprir as nossas tarefas diárias. Jesus respondeu dizendo: Marta, Marta, você está agitada, você está preocupada com muitas coisas, Marta, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Atualmente nós vivemos num mundo frenético, agitado, ansioso, assustadoramente veloz, onde predomina o individualismo, onde predomina o egoísmo. A cultura moderna que nós vivemos no mundo hoje, na sociedade atual, nos coloca o ser humano no centro do mundo. O egoísmo pautando, o egoísmo dando direção às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. E com isso, esse ser humano se afastou do seu Criador. A grande maioria dos seres humanos hoje ocupa seu tempo com muitos afazeres, agitando de um lado para o outro, fazendo com que o dia se torne acorrido, árduo, muitas vezes irritado com a correria de um lado para outro, sem perguntarmos-nos onde queremos chegar. Nos dias de hoje, nós encontramos dias tumultuados e quase sempre nós estamos aborrecidos com algo. Nós estamos aborrecidos com alguém, nós estamos de mal com a vida, nós estamos de mal com a política, nós estamos de mal com os desmandos de alguns mandatários do nosso país amado Brasil. Nós estamos aborrecidos com a economia, brigamos com o marido, brigamos com a esposa, com os filhos, brigamos com os nossos gastos, quase sempre gastamos mais do que ganhamos. Estamos aborrecidos com a família, estamos aborrecidos com os amigos, sem nos preocuparmos em fazermos a melhor escolha. Maria de Betânia foi a mulher que fez a escolha certa. A Maria de Betânia, ela soube discernir o necessário. Ela colocou a adoração à fala do Mestre, ou seja, escolheu ouvir a mensagem de Jesus com uma prioridade na sua lista de ocupações, colocando de lado as coisas secundárias. Todos nós que adentramos as portas da casa espírita, nós dissemos que doutrina maravilhosa. Essa doutrina é extraordinária, os seus ensinamentos, os seus esclarecimentos, e todos nós concordamos. Mas já nos perguntamos quantos minutos na semana nós dedicamos a essa doutrina que automaticamente nos liga à espiritualidade? E que nos liga à mensagem de Jesus? Que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que nós dizemos segui-los? Vale a nossa reflexão. Mas como é que os habitantes, aqueles moradores do mundo de provas e expiações, que são aqueles espíritos imperfeitos ainda, pode vivenciar o amor exemplificado por Jesus aqui na Terra, nesse mundo agitado que vivemos? Lemos recentemente uma história na página do site da Federação Espírita do Paraná. O quadro é denominado Momento Espírita. O quadro é apresentado em texto e também em vídeo. E esta história ela é repleta de carinho, ela é repleta de afeição, de amizade, de ternura, de bem-querer e tantos outros sinônimos que poderíamos citá-los, que são aqueles ingredientes que compõem o amor, e encontramos nessa história das mais belas e significativas. Diz o texto que numa determinada manhã, um senhor já de certa idade foi até uma clínica onde a doutora iria lhe atender para tratar de uma ferida em sua mão. Ele estava apressado e enquanto a médica o atendia, ela lhe perguntou o que tinha de tão urgente para fazer naquela manhã. E o senhor lhe respondeu que precisava ir a um asilo de idosos para tomar café da manhã com a sua esposa, que estava internada lá. E ele disse à médica que a sua esposa
estava naquele lugar há algum tempo porque sofria do mal de Alzheimer, já bastante avançado. Enquanto a médica acabava de fazer o curativo, ela perguntou ao senhor se a sua esposa se incomodaria caso ele chegasse atrasado naquela manhã. E o senhor respondeu que não. Ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que ela não me reconhece. Então a médica lhe perguntou com certo espanto e admirada: mas se ela já não sabe quem é o senhor, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? O senhor deu um sorriso, com o olhar comovido, e respondeu à doutora: de fato, doutora, ela não sabe quem eu sou, mas eu, entretanto, sei muito bem quem ela é. Diz o texto que a médica teve que conter as lágrimas enquanto o senhor saía do seu consultório e ela ficou pensativa. E eu comento, esse tipo de amor de Deus que deveria estar presentes em todas as suas criaturas que vivem num mundo de provas e expiações, pois nós já temos condições de praticá-lo. Evidentemente que o nosso nível evolutivo, o amor se manifesta de formas múltiplas. E como o amor está presente nas nossas relações, não nos custa verificar como é que nós estamos nos relacionando em relação a essa virtude chamada amor. E no âmbito das relações de amor se manifesta nos relacionamentos conjugais, dos namorados, de marido para esposa, de esposa para marido. Como está o seu relacionamento com a sua amada ou com o seu amado? Nos relacionamentos afetivos de pais para com seus filhos? Dos seus filhos para com seus pais? Como estamos nos relacionando com nossos filhos e os filhos como estão se relacionando com seus pais? O amor é realmente... Como está o nosso relacionamento com nossos avós? Na chamada terceira idade, que quase sempre está abandonada? Dos netos com os avós? Nos nossos relacionamentos fraternais, de amigos para amigos? O amor é realmente a alma da vida. Nós não conseguimos imaginar fora da proteção do amor de Deus Pai. Não conseguimos imaginar na terra distanciado desse amor de Deus que nos comanda todos os anos. Ele comanda as primaveras, os outonos, os invernos, os verões. A cada ano repetindo em nome desse amor as 4 estações, porque a cada uma delas nós retiramos o que necessitamos para a nossa vida aqui na terra. Só através do amor divino. E é esse Criador que acende todas as noites as estrelas, sem cansaço, todos os dias nos dá o brilho do astro-rei, o sol, mesmo quando não o vemos nitidamente com o céu nublado. É a claridade do sol filtrada através das nuvens. Deus é o amor, como escreveu o evangelista João. Mas vale recordarmos que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Evidentemente que é complicado imaginar que se possa amar como Jesus nos amou. No entanto, se essa foi a proposta do mestre de Nazaré, ele sabia que nós precisaríamos realizar esses exercícios na prática do amor. Porque o amor, na nossa condição, não nos chega de repente. Ele não brota em nós de um momento para o outro. O que brota em nós de um momento para o outro é a paixão, é o desejo, que também nos move para vivermos. Mas o amor é o fruto do tempo, das experiências, das convivências, daquelas coisas do dia a dia, com os seres do dia a dia, com aquelas situações do nosso dia a dia. Nós vamos aprendendo a ter esse olhar mais profundo de tudo, de todas as coisas e de todos, principalmente com as pessoas. A partir daí é que nasce o amor. Alguém dirá: eu amo o que eu faço, mas provavelmente, esse provavelmente com alguma certeza, não foi no primeiro dia.
Possivelmente no primeiro dia tenha sido a coisa mais complicada do mundo, mais atrapalhada, mais perturbadora. Mas diante da continuidade, passamos a tomar gosto, dispensar um melhor interesse por aquilo que iniciamos fazendo, não gostando. É o tempo que consagra o amor. Mas o mestre também nos disse: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos tenho amado. Em outra ocasião, ele disse também: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós já nos paramos para refletir que coisa mais importante ser discípulo de Cristo, ainda mais identificado com a nossa capacidade de amar. Evidentemente que está nos faltando essa capacidade. Pois lá na nossa origem, nós somos movidos pelo instinto. Mas vamos melhorando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o outro empurrão, que nos transforma e já temos as sensações. Melhoramos mais um pouquinho, nós passamos a ter os sentimentos. E o sentimento elevado ao topo é o amor. Ainda temos sentimentos que nos aproximam dos instintos, mas já desenvolvemos as sensações que nos aproximam desse sentimento do amor. Quantos exemplos de voluntariado com dedicação, com o seu tempo, doado o seu tempo em hospitais, em asilos, em escolas, em projetos sociais, visitando apenas o próximo, nós já vivenciamos. Quanto acolhimento emocional ao ouvir alguém em sofrimento, oferecendo a nossa presença, a nossa empatia, sem que soubéssemos quem era, ou nunca mais tivemos notícias ou informações. Quanta solidariedade em crises, quantas mobilizações em enchentes, em incêndios, em pandemias, onde comunidades inteiras se unem para salvar vidas. Estamos no princípio da nossa capacidade de amar? Pode ser. Mas já temos em nós a capacidade, nós precisamos dar seguimento. Vejamos o tamanho da responsabilidade dos cristãos, aqueles que são os seguidores de Cristo. Então é tempo de começarmos a refletir a respeito do amor aqui na Terra. Pode ser uma das propostas para 2026, quem sabe? Que amor não se trata só de abraços e beijos e afagos, como todos nós participamos agora nas festividades de final de ano e início de ano novo. Essa é uma dimensão do amor, do afeto conjugal, do amor fraternal. Mas o amor é algo muito mais amplo. Essa essência do amor transmitida por Jesus de Nazaré é algo que alguém se doa, sem nada exigir em troca. Nós já temos condições para isso. O amor de Deus é aquele que ama e não estabelece limites, e nem condições para amar. Principalmente porque quem ama se doa por inteiro. Daí o amor deverá estar presente em todas as nossas ações. Para que elas sejam ações positivas, para que sejam ações do bem, precisam estar realmente alimentadas pelo amor. E por causa disso, talvez o apóstolo Simão Pedro lhe escreveu, numa de suas epístolas, numa de suas cartas, que o amor, e só o amor é capaz de cobrir multidões de pecados. Então o convite é, diante dos nossos pecados, que não são pecados, são os nossos erros, são os nossos equívocos de ser humano, e por causa desse amor do Criador, nosso Pai, que nos permitiu voltar à Terra, recomeçar experiência, quantas experiências ricas nós já tivemos nessa nossa caminhada, retomar contatos, reestruturando-nos pouco a pouco, para que o dia que nos espera e nós iremos retornar, nós possamos dizer que conseguimos cumprir a tarefa evolutiva. Aprendemos a amar. Mas logo em seguida, a mensagem de Lázaro, Allan Kardec, ele coloca outra mensagem
do Espírito, logo depois da mensagem do Espírito Lázaro, ele coloca uma mensagem de Fénelon. Fénelon foi um arcebispo católico que viveu na França em 1651. E a mensagem também de Fénelon refere-se à lei do amor, que ele diz assim: a terra, estância de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado do amor e verá se praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, que são virtudes filhas do amor. Continua a mensagem: caros irmãos amados, aproveitem essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Creio em mim, façam o sublime esforço que lhe peço, amem-se, e em breve vocês verão a terra modificada, tornando o seu Elísio, onde as almas dos justos virão desfrutar do repouso. O Elísio, aqui que o Espírito se refere, são a mansão dos heróis e dos justos, segundo a mitologia greco-romana. Então, que possamos refletir sobre esses dias tumultuosos, dificultosos, recheados de escândalos, possamos lembrar desse amor proposto por Jesus na sua mensagem, no seu evangelho. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu agradeço a paciência de todos, desejando um ano de 2026 com esperanças e bênção de Deus Pai. Um feliz e abençoado 2026 para todos. Uma boa noite e muito obrigado.